Olá pessoal, aqui é a Daniele Madureira com mais um vídeo aqui do canal Beijinho de Mãe e eu venho dar continuidade à série de vídeo Criação de Filhos com o tema Educação Vem de Casa. Para aqueles que assistiram o primeiro vídeo, eu fiz uma pausa lá e disse para vocês que eu iria fazer 3 vídeos com um vídeo só, porque esse vídeo ficou muito grande. Então, eu conto com você aí assistindo o segundo vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique aí, deixa o seu joinha, tá? Compartilha, clica no sininho e uma coisa muito importante, se inscreve no canal para que você possa receber notificações do canal. Deixa aí embaixo, gente, o seu comentário, que eu vou ter maior alegria, gente, de compartilhar com vocês coisas que realmente fazem a diferença na vida de vocês, tá? Para tirar dúvidas, tá bom? Então vamos parar de conversa e vamos lá! Uma outra coisa que nós sempre instruímos aos nossos filhos é comer tudo aquilo que lhe é oferecido. Isso daí, gente, é algo que nós vamos aprendendo com o tempo. Eu lembro que do meu primeiro filho, quando eu comecei a introduzir comidinha para ele, não me ensinaram algumas coisas que hoje eu aprendi através de exemplo de outras pessoas. Então, com o segundo filho, eu já agi de maneira diferente, com o terceiro de maneira diferente. Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe, ela costumava cortar pra gente uma cenoura crua em rodelas e fazia a mesma coisa com beterraba. Cortava aquelas rodelas de beterraba e colocava vinagre. E eu não gostava daquela comida, eu não gostava daquele alimento, mas eu era praticamente obrigada a comer. Por quê? Porque nós não tínhamos muitas coisas para comer diferente. Aquilo ali era nutriente importante para o meu organismo. Então nós comíamos meio que forçados. Quando eu me tornei adulta, e eu me casei, eu precisei comer esses alimentos porque eu estava com anemia. E para mim, assim, foi um pouco difícil comer aqueles alimentos que eu não gostava. Mas foi aí que a minha tia Eunice fez para mim uma cenoura de maneira diferente, sabe? Ela fez a cenoura raladinha, ela fez a cenoura ensopadinha. E aí naquela hora eu comecei a comer e experimentar aquilo e vi que aquilo ali era gostoso. E isso se tornou um exemplo para mim. Antes da criança dizer que não gosta, ela tem que experimentar aquele alimento mais de uma vez e ela deve experimentar aquele alimento preparado de maneiras diferentes. Só depois ela pode dizer se ela gostou ou se ela não gostou. Eu lembro que uma nutricionista, uma amiga minha, me falou o seguinte, que ao introduzir um alimento para a criança, lá, bebezinho, o ideal é não fazer papinhas. Aquelas papinhas que a gente costuma fazer, sabe? Que a gente acha aquilo ali muito bom para fazer, prático. Todos os alimentos, tritura, não é? Bate ali com o liquidificador, fica aquela papinha fácil para a criança comer. Pois é, ela ensinou uma maneira diferente. Ela falou o seguinte, que o ideal é introduzir cada alimento separadamente. Introduzir ali o chuchu, a cenoura, a beterraba, os legumes e folhas verdes, todos separados. Mesmo que sejam cozidinhos ali, mas introduzir tudo separadinho, para que a criança possa experimentar de um a um e ver ali a cor, né? A cenoura, ela tem uma corzinha laranja, não é? Então, a beterraba ali, uma corzinha roxinha. Então, assim, para que ela possa reconhecer o sabor e reconhecer também a cor. Isso daí é muito importante, porque a criança, ela acostuma e ela aprende a gostar daqueles alimentos com mais facilidade. Gente, essa dica foi maravilhosa. Eu achei assim o máximo. E as pessoas que eu tenho visto fazer dessa forma têm tido sucesso, porque os seus filhos acabam gostando realmente desses alimentos. Então, gente, cada dia nós vamos aprendendo coisas novas. Às vezes nós não conseguimos colocar em prática mais, porque já passou aquele tempo. Mas nós podemos sim auxiliar e dar dica a outras pessoas que estão começando essa fase. Muitas crianças não gostam de comer nada, acabam comendo sempre a mesma coisa. E aí, isso é um grande risco no momento em que os pais precisam viajar ou precisam deixar os filhos na casa de alguém, porque aquilo ali acaba sendo desconfortável, aquilo ali acaba se tornando algo ruim. Por quê? Porque quando essa criança está na casa de outra pessoa, às vezes a pessoa faz alguma coisa com tanta alegria, com tanto amor, e aí na hora de oferecer aquela comida para a criança não quer, fala que não gosta. E isso, quando não acontece,
acontece de chegar na casa de alguém que não tem nada para oferecer e aquela criança deixa de comer porque não tem. Eu, por exemplo, costumo dizer para os amiguinhos dos meus filhos o seguinte, que se eles não comem de tudo, eu não costumo levar eles para minha casa. Por quê? Porque às vezes eles vão para minha casa, não tem exatamente aquilo que eles gostam de comer e eles deixam de comer e eu não vou me sentir confortável e tranquila sabendo que uma criança dentro da minha casa tá com fome e não come daquilo que eu posso oferecer. Então eu prefiro nem levar essa criança para minha casa. E isso, gente, porque eu já passei por experiências ruins, de não ter algo diferente para oferecer e aquela criança não querer comer e ela ficar com fome. E isso é muito ruim. O combinado nosso é o seguinte, que ao sair de casa, eles devem comer aquilo que lhe é oferecido. Se é oferecido jiló, eles vão comer jiló. Eles não precisam comer uma montanha de jiló. Eles não precisam comer uma montanha de cenoura. Eles não precisam comer uma montanha, não é, daquilo que é oferecido. Basta pegar um pouquinho, mas eles devem comer, porque isso faz parte de uma boa educação. Uma criança bem educada, ela vai chegar na casa de outra pessoa e ela não vai ficar pedindo coisas para comer, sabe? Criança também tem muito isso, né? Chega na casa de outra pessoa e fica pedindo, me dá isso, me dá aquilo. Isso também é uma das coisas que nós também combinamos antes de sair de casa, sabe? Naquela conversinha antes de sair de casa, olha meu filho, nós vamos agora na casa da titia, mas quando chegar lá, você não fica pedindo coisa para comer. E você só vai comer aquilo que te oferecem, tá bom? E, gente, é incrível. Eles acabam se tornando tão educadinhos e quando chega lá, quando as pessoas oferecem, eles ainda costumam dar aquela olhada pra gente, assim, sabe? Tipo assim, me autoriza a comer isso. E aí a gente acaba balançando a cabeça e dando um ok ali, eles já entendem porque a comunicação começa a acontecer e se torna frequente e ali eles já pega, sabe? Aquilo que é oferecido. Por quê? Porque eu autorizei, porque tá tudo certo. Isso também se torna uma rotina. Uma outra coisa importante que nós sempre ensinamos para os nossos filhos é o seguinte, a não ficar ouvindo conversa dos outros. Sabe, no início, quando eles são pequenos, a gente costuma falar, né? Olha, não fica ouvindo conversa de adulto e não se intromete na conversa. Depois que eles vão crescendo, eles vão entendendo que eles não devem chegar num local onde tem 2 ou 3 pessoas conversando ali, baixinho ali, sem ser convidado, sabe? E isso daí, gente, também é muito desconfortante. É horrível quando você está conversando algo importante, algo sério, e chega uma pessoa ali e fica parada ali ouvindo a conversa. Isso mostra que a pessoa não tem educação e que aquilo não foi ensinado para ele. E também quando acontece de ter um grupo de pessoas conversando e ali a criança começa a se meter na conversa, sabe? Porque às vezes a gente pensa que a criança não tá prestando atenção, ela tá brincando, não tá prestando atenção. Gente, mas ela tá prestando atenção em tudo que você tá falando. Então, às vezes a criança acaba assim, entrando no meio da conversa ali. Quando é pequenininho, alguns pais até acham isso bonitinho, gente, mas isso não tem nada de engraçadinho, isso não tem nada de bonitinho. E isso daí acaba se tornando um mau hábito. Quando ele se torna um adulto, isso aí acaba ficando frequente. E isso é um sinal de má educação. Uma outra coisa também que eu gosto sempre de fixar com meus filhos é não dar resposta mal criada. Gente, a criança, ela tem isso também às vezes, sabe? Ela vai crescendo e às vezes também a criança também tem sentimento, tem emoções, às vezes tá nervosa, tá chateada com alguma coisa. E aí o que acontece? Em um momento ali ela acaba dando uma resposta mal criada. E isso é uma das coisas que nós também devemos ensinar aos nossos filhos. Porque a tendência a uma criança que acaba dando resposta mal criada, de uma resposta, virar 2 respostas, virar 3, virar 4 e aquilo ali se tornar frequente na vida da criança. E aí quando ela se torna um adulto, ela se torna aquele adulto, sabe, difícil de lidar. Aquele adulto que as pessoas não conseguem conviver com elas porque elas falam tudo aquilo que querem, falam o que pensam e respondem do jeito que quer, seja quem for. Gente, isso daí é algo muito ruim. Eu conheço pessoas, assim, eu já convivi com pessoas que não é somente os pais que são assim, os filhos são assim. Por quê? Porque isso aí se tornou normal. Muitas pessoas, gente, acabam falando, porque eu sou muito sincero, eu sou muito sincera. Gente, isso não é sinceridade, isso é falta de educação. Ensina seu filho a ser educado, a não responder às pessoas, a não dar respostas mal criadas, e não agir com respostas ásperas, sabe? Mas sim, ser uma pessoa educada. Por mais nervoso e preocupado, por mais nervoso que ele esteja ali naquele momento, sabe, ele tem que entender que ele deve agir de maneira amável com as pessoas. Uma outra coisa também que eu sempre deixei claro para os meus filhos é o seguinte:
a não exigir do anfitrião aquilo que ele não pode dar. Gente, isso acontece muito, de você estar na casa de alguém, você exigir coisas que a pessoa não tem. Não é exigir ali um travesseiro, exigir um shampoo, um sabonete, seja o que for, sabe? Se aquilo não te foi oferecido, então não exija. E às vezes, gente, quando nós estamos na casa de alguém, aquele anfitrião, ele tá dando o melhor que ele tem. Às vezes, gente, o melhor que ele tem não é o que tem dentro da nossa casa. E não é o que tem na casa de outra pessoa. Nós não devemos achar que aquele anfitrião ele é obrigado a nos dar além do que ele pode. A criança já aprende desde pequeno a ser grato por aquilo que ele recebe. Grato por aquele carinho, aquela atenção que ele está recebendo ali. Bom, gente, tem uma outra coisa que eu gostaria de fixar aqui, que é algo que eu sempre tenho trabalhado com os meus filhos e que eu acho isso muito importante, é não falar palavrão. Bom, gente, não é porque eu sou cristã que eu estou exigindo isso. Eu acho isso assim algo muito feio. Isso é algo assim muito vulgar, sabe? Você ouvir ali uma pessoa que fica o tempo todo falando palavrão. Eu convivi com pessoas que falavam palavrão o tempo todo. E isso, gente, não me foi ensinado da mesma forma que eu estou ensinando, sabe? Eu não costumava, quando eu era mais nova, de tanto ouvir as pessoas falando, eu também acabava falando. E isso daí, gente, acaba se tornando um vício, porque a pessoa que ela começa a falar palavrão, aquilo ali começa a se tornar algo natural, sabe? Seja onde for, em qualquer lugar que ela estiver, ela acaba falando, acaba soltando alguma coisa. Então, eu tive que me policiar depois com os anos, a fechar minha boca e não ficar falando aquilo. Gente, eu acho tão feio quando tem aquelas mulheres tão bonitas e começam a falar aquelas palavras tão horríveis, sabe? Aquilo que sai da boca é aquilo que está no coração, gente. Então, eu costumo ensinar isso para eles. Às vezes eles começam a querer falar alguma coisa, eu já repreendo, eu não aceito. Então uma das normas que nós temos dentro da nossa casa é isso, é a gente não falar palavrão, sabe? A gente evitar falar esses tipos de palavras. Porque quando a gente começa a evitar, nós começamos a nos policiar. E aí isso não se torna mais rotina dentro da nossa casa. E a nossa boca, gente, ela deve falar palavras de bênção, falar palavras boas, falar palavras bonitas. E isso mostra aquilo que está dentro de nós. Bom, gente, vamos dar uma pausa agora nesse vídeo e nós vamos agora para o próximo vídeo, que é o último vídeo com o tema Educação Vem de Casa. Se você está aí ouvindo o que eu estou falando, isso quer dizer que você está gostando. Então eu quero agradecer a todos que têm participado, a todos que se inscreveram no canal. E isso, gente, me deixa muito feliz. O meu objetivo com essa série de vídeos é ajudar mães que estão nessa fase aí da criação de filhos, onde nós procuramos sempre saber coisas novas, conhecer experiências de pessoas e que conseguiram, de alguma forma, ter sucesso. Então, gente, eu acredito que eu estou conseguindo alcançar os meus objetivos. E isso não seria possível se você não estivesse aí, se inscrevendo no canal, compartilhando. Então eu gostaria mesmo de mandar um grande beijo para vocês que estão inscritos no canal e que têm participado, tá bom? Cada comentário de vocês, gente, me traz muita alegria. E eu espero muito estar somando com vocês de alguma forma. Então, gente, antes de terminar esse vídeo, compartilhe esse vídeo, deixa o seu joinha, clica no sininho para receber notificações do canal. E se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Se inscreve no canal e assiste esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Um beijinho de mãe para vocês e até o próximo vídeo.